Paz do Senhor para todos e todas. Nós louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. E nesta oportunidade eu gostaria de ler mais uma vez a palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo de número 1 até o de número 10. Lucas 19, do versículo de número 1 até o de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Esta história de Zaqueu é uma história surpreendente. Interessante que, conforme o texto mesmo relata, Zaqueu era um homem muito rico. Ele era muito rico. Portanto, existia na vida dele uma lacuna, existia na vida dele um vazio. Então ele precisava conhecer Jesus. Interessante que alguns julgam que para ser feliz é necessário ter muito dinheiro, é necessário ter propriedades, é necessário ter o carro do ano, é necessário ter fazendas, é necessário ter iates e assim por diante. Muitos julgam que para ser feliz é necessário ter isso tudo. Portanto, na experiência ou mesmo no relato da vida de Zaqueu, ou no relato da sua existência, nós podemos ver que Zaqueu prova o contrário, que apesar de ser muito rico, de ter muito dinheiro, ele não era feliz. Ele não era feliz. Então, pensando na experiência de Zaqueu, nós estaremos meditando um pouquinho sobre esse texto, sobre essa vida, sobre a vida de Zaqueu, e com certeza o Senhor tem muito a nos falar através desse texto, um texto bastante conhecido, um texto até cantado, né? Parte dele é cantado. Eu creio que você já ouviu aquela música que fala sobre Zaqueu, quero ser como Zaqueu, como Zaqueu. Então, mas vamos lá. Para ser feliz é preciso buscar a solução para o vazio da nossa vida. Como já falamos que a vida de Zaqueu prova que o dinheiro, as propriedades, os bens não produzem felicidade. Não produzem felicidade. Zaqueu era muito rico. Ele era muito rico. Não tinha necessidades financeiras. Não andava em crise financeira. Portanto, existia na vida dele um vazio. Um grande vazio que somente Jesus pode preencher.
Existia na vida de Zaqueu um grande vazio que o dinheiro não tirava, não eliminava esse vazio da sua vida. Existia na vida de Zaqueu um vazio em que a sua conta bancária, ou mesmo as suas propriedades, não resolviam, não tiravam este vazio. Portanto, ele precisava conhecer Jesus. Portanto, ele precisava ter um encontro com Jesus. Zaqueu tinha uma grande necessidade espiritual, que o seu dinheiro, os seus bens, não tiravam esta necessidade espiritual. Porque somente quem resolve a nossa necessidade espiritual é Jesus, o Senhor Jesus. Portanto, dentro da atitude de Zaqueu, nós podemos fazer alguns destaques interessantes conforme está registrado aqui no texto. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Ele tinha essa necessidade, ele tinha um vazio, ele precisava conhecer Jesus. Portanto, ele tinha algumas limitações. Aonde Jesus passava, Jesus atraía as multidões. E alguém com uma estatura muito limitada, muito baixinho, é difícil alcançar, é difícil vencer as multidões. Então, apesar da sua limitação, Zaqueu não se deu por vencido. O texto nos diz que então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus que devia passar por ali. Interessante que, apesar da sua limitação, Zaqueu não desistiu. Interessante que, enquanto mesmo sem ter limitações, desistem, Zaqueu foi o contrário. Ele vê ali então uma figueira brava e sobe. Ele não teve vergonha de tomar esta atitude, de subir numa figueira. E podemos pensar alguém da sociedade com destaque, alguém da sociedade com uma profissão privilegiada subir numa árvore. Creio que Zaqueu não pensou no que as pessoas poderiam dizer sobre isso. Ele precisava resolver a sua situação. Ele precisava conhecer Jesus. Ele precisava conhecer aquele que podia tirar o vazio da sua vida, o vazio da sua alma. Então ele toma esta atitude. Então, ele foi buscar solução para o vazio da sua vida. Outro destaque também que fazemos aqui nesse texto, que para ser feliz é preciso buscar um encontro pessoal com Jesus. Interessante que uma das grandes maravilhas do Evangelho é que Deus vem ao nosso encontro. É que Deus busca o ser humano. Deus nos amou primeiro. E aqui, nesse texto, nós podemos ver algo muito interessante também. Nesse encontro de Jesus com Zaqueu e de Zaqueu com Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Interessante que antes de Zaqueu conhecer Jesus, Jesus já conhecia Zaqueu. Aliás, Jesus conhece todas as coisas. Jesus conhece a sua vida, Jesus conhece a minha vida, Jesus conhece a vida de todos nós, de todo mundo, de todas as pessoas. E Jesus nos conhece lá no nosso interior, na nossa intimidade. Jesus conhece todas as coisas. E Jesus
chama aqui Zaqueu pelo nome. Então isso prova que Jesus conhece todas as pessoas. Jesus nos conhece pelo nome. O que é um nome? O nome é nossa identidade. O nome é algo muito precioso que todos nós temos. E interessante, por isso nós precisamos preservar, né, o nosso nome, a nossa identidade. Isso é em termos de caráter, em termos de ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que procura fazer as coisas corretas. Então Jesus olha para cima, olha para aquela figueira e chama Zaqueu. Zaqueu, desça depressa, que hoje eu preciso ficar em sua casa. Hoje eu vou para a sua casa. E casa, o que significa? Casa é lugar de intimidade. Casa é intimidade. Zaqueu, então, desce depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Então nós podemos ver que neste fato, neste acontecimento relatado aqui no texto, Zaqueu teve o seu encontro pessoal com Jesus. Ele agora conhece Jesus, agora ele recebe Jesus para estar na sua casa. Jesus o conhece pelo nome. Agora Zaqueu abre a sua casa para receber Jesus. E a nossa casa é o lugar em que nós gostamos de receber as pessoas que nós temos intimidade, as pessoas queridas, evidentemente, pessoas que nós confiamos. Nós gostamos de receber nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Então, lugar de intimidade. Então, Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus primeiro entrou na intimidade, na vida de Zaqueu, porque Jesus conhecia Zaqueu antes que Zaqueu conhecesse a Jesus. Então Jesus conhece todos nós. Por isso nós precisamos ter sermos íntimos de Jesus, ter uma vida no altar do Pai, ter uma vida de retidão. Mas também, para ser feliz, é preciso deixar ser transformado pelo Mestre. Interessante que no texto, Jesus agora estava na casa de Zaqueu, as pessoas estavam ali, ou mesmo os líderes que observam aquele acontecimento e começam a criticar, porque Jesus entrou na casa de um homem pecador, de alguém que agia erroneamente na sociedade e algo precisava ocorrer a mais nesse encontro. Então nós encontramos aqui uma atitude maravilhosa de Zaqueu. O texto nos diz que Zaqueu se levantou, isso tudo já na casa de Zaqueu, e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. A presença de Jesus na vida de Zaqueu, a presença de Jesus na casa de Zaqueu, fez com que a vida de Zaqueu mudasse. Porque Zaqueu deu crédito a Jesus, permitiu que Jesus entrasse na sua casa, permitiu que Jesus fizesse parte da sua vida. E então Zaqueu deixou ser transformado pelo Mestre. E esta atitude, quando ele fala: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. É isso que Jesus faz na vida do pecador. Jesus transforma. Só a presença de Jesus é suficiente para vivermos uma vida
feliz, obtermos a felicidade que o dinheiro, a fama, os bens materiais, as fortunas não podem conceder ao ser humano. Mas também, olhando ainda para o texto, para ser feliz é necessário a salvação de Jesus. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. A salvação que Jesus nos concede. Aliás, os nossos pecados nos separam de Deus. Todos nós somos pecadores. Quando a palavra de Deus diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então Jesus deixa a sua glória e vem até aqui, morre na cruz do Calvário por nós. Deu a sua vida para nos salvar. Então, Jesus é a nossa salvação. A salvação não está na vida, ou mesmo a salvação não é concedida por nenhuma autoridade humana. A salvação não é concedida por um presidente, por um grande líder mundial. Não. A salvação só é concedida através de Jesus, o seu sacrifício remidor, através dele, a nossa fé direcionada na pessoa de Jesus. Foi isso que Zaqueu experimentou. Então, em Jesus, faz essa declaração maravilhosa. Hoje, a salvação entrou nesta casa, pois este homem é descendente de Abraão. Hoje a salvação entrou nesta vida. Hoje a salvação se faz presente nesse lar. Porque este homem também é filho da promessa. É então uma declaração maravilhosa de Jesus, que Jesus fez na vida, para a vida de Zaqueu. E Jesus gostaria também de fazer essa declaração para a sua vida, nessa oportunidade. Basta você abrir o seu coração, basta você abrir a sua vida e convidar Jesus a fazer parte dela. E Jesus faz outra declaração maravilhosa aqui, finalizando esta palavra. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Então Jesus veio salvar o ser humano, Jesus veio te salvar. Jesus veio me salvar. Porque nós estamos perdidos sem Jesus. E Jesus então nos salva, nos dá agora a vida eterna, a felicidade verdadeira, a felicidade genuína, que o mundo não pode dar. Somente Jesus salva. E que Deus abençoe a sua vida. E que este exemplo de Zaqueu, essa experiência desse homem possa impactar a sua vida também. Que Deus abençoe a sua vida. No nome do Senhor Jesus.